pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com o nosso projeto Fonte Chaveada. O esquemático está todo pronto, tá? Todos os componentes têm os seus devidos datasheets, tá? Eu fiz uma pequena modificação aqui. Eu coloquei esse conector aqui, tá? Para facilitar a saída da fonte, tá? Então, como é um projeto, a gente está pensando, a gente modifica, né? Até porque tem alguns componentes que são caros, outros não encontram, é muito dificultoso, então eu vou mudando conforme o comércio muda, tá? Eu tenho esse transformador aqui, talvez eu não encontre o modelo que eu selecionei. Então, eu já previ outros modelos, tá? Tá vendo? Eu coloquei mais outros modelos aqui, tá? Porque talvez a corrente, o número de volta não seja suficiente para atingir a corrente determinada. Então, eu peguei outro transformador e vou fazer um contato com o fabricante e ele vai me dizer se esse aqui suporta, e se não suportar, eu tenho esse daqui. Então, é um projeto, a gente precisa mudar. Aqui no PCB, olha como ficou, tá? Já interliguei todos os componentes, tá? Isso daqui, ó, são polígonos, tá bom? Como foi que eu fiz? Com essa ferramenta aqui, ó, tá? Polígono. Então eu dou um nome, tá vendo? Eu pego o net dele aqui, eu digo qual é o net dele e eu posso dar um nome aqui, ó. Eu vou dizer que esse aqui é fase, sei lá, fase 1, ou é fase 2? Fase 2, tá? Ele tem um nome. E é simples, ó. Eu vou imitar ele aqui, ó, tá vendo? Eu vou fechando os pontos onde eu quero. Se eu terminar aqui, ó, o que acontece? Ele pega de um ponto ao outro, ao extremo. Então é um polígono, tá? É bem fácil de trabalhar com ele. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, ele vai perguntar qual polígono que eu quero trabalhar. Eu vou dizer que é esse aqui, tá? Aí eu tenho essas medidas aqui, tá? Eu deixo tudo padrão, nesse caso. E tem ele assim, ó, tá? E tem ele assim também. Eu gosto de trabalhar com ele assim, tá bom? E eu sempre deixo ele aqui, ó, nessa função, e mandar ele remover qualquer outro. Se tiver qualquer coisinha pequena aqui, ele remove, tá bom? Mas eu vou deletar esse polígono. Todos esses que vocês estão vendo eu fiz com polígono. Aqui é uma polígono. Isso aqui é uma trilha mesmo que eu fiz e emendou com polígono, tá bom? Tudo isso aqui, tá? Eu usei poucas trilhas, são essas aqui, ó. O restante são tudo polígono mesmo. Tá joinha? Como foi que eu fiz esse rasgo aqui, ó? Eu vou deletar isso aqui. Eu peguei uma trilha normal. Se eu clicar duas vezes aqui, ela está no... Eu dei um nome a um layer, tá? Ela não está com nenhum net. E eu selecionei todo ele, toda essa parte aqui, ó. Eu selecionei. Vou fazer de novo. Selecionei toda essa parte. Eu vim aqui em Tools, em Convert, e eu vim aqui, ó, Create Board, Code from Select Primitive, ou seja, criar uma borda, um rasgo com os primitivos. Então, se eu clicar aqui, ó, eu digo que sim, e ele criou para mim já, tá? Tá vendo? Ele já criou. Se eu apertar a tecla 3, que é chamando 3D, tá? Ele me mostra o rasgo, como ficou. É literalmente um rasgo na placa, tá?
está passando por baixo do transformador. Por que isso? Eu estou separando a alta frequência que tem aqui, ó, daqui, para não interferir, tá? Esse capacitor especial aqui, eu estou tipo drenando a corrente que passa de uma malha para outra, tá bom? Os polígonos aparecem também, tá? Olha lá. Aquele conector que eu falei é aqui. Porque como essa placa vai se encaixar, vai passar a corrente por aqui, por esses dois jumper, barra de jumper, eu também pus a opção de o cliente pegar a malha, a corrente daqui, atenção, tá? Simples assim. Na realidade eu vou separar esse conector, vou jogar ele um pouco mais para cima para eu escrever o que é isso aqui, tá? Vou fazer isso agora, essa modificação vou fazer agora. Então o que eu quero? Eu quero dizer que sinal é esse. Eu vou clicar aqui, eu estou com a barra com a tecla para cima. Vou dizer que ele está aqui, vou deixar aqui por enquanto. E eu vou pegar a letra A, tá? A tecla Tab, e eu vou dizer que é 5 volts, tá? Isso aqui. E está grande, né? Eu vou deixar ele aqui, ó, por enquanto. Eu errei, né? Deveria dizer, deixa eu pegar de novo. Quando a gente pega ele, vou separar. Deletei. Quando a gente pega, ele pega a última configuração que a gente escreveu. Eu teclei na tecla Tab, eu vou mudar aqui, ó, para Top Overlay, que é a parte de cima, tá? Eu vou dizer que aqui tem 1 milímetro, aqui eu vou dizer que tem 0,203, 0,203, tá? Eu vou dizer que tem, eu posso mudar isso aqui mais tarde, ó, tá? Vou mostrar. E aí eu clico aqui, ó, e agora eu vou, e agora, como está selecionado, eu posso vir nessa ferramenta aqui, ó, o que eu mudei já veio para cá. Eu gosto dessa fonte aqui, ó, em True Font, e ele fica bem pequeno. E aí eu posso aumentar essa fonte. Eu vou dizer que ela tem 2. Ficou grande. Vou dizer que ela tem 1,5, 1,5. Então já melhorou. Então eu venho aqui, ó, tá? Para o cliente ver mesmo que a placa tem 5 volts. Como eu vou cortar a placa aqui, ó, a placa vai ser cortada daqui para aqui. Então, ó, tem essa borda aqui, então vai dar certo. Então eu vou jogar ela um pouco mais para cá, para a direita, ou para a esquerda, acho que aqui tá bom. E aqui eu posso dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui, ó, e dizer que isso aqui é G, eu vou dizer que é AGND, tá? E eu vou pôr ela aqui, ó. Tá joinha? Então, quando o cliente isso daqui, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer de novo. Vem aqui, ó. Tá? E aqui na minha malha, eu vou mandar ela refazer e tirar esses defeitos aqui, ó, tá? Então ela já pegou os defeitos que tinha e já mudou, tá bom? Olha que legal. Eu posso mudar esse componente aqui, eu posso dizer que ele é um rasgo em vez de passar direto lá na minha biblioteca, mas eu vou deixar assim, tá joinha? Quando eu girar para 3D, olha lá, tá vendo como vai ficar
exatamente como vai ficar. Então, o cliente vai saber que aqui é 5 volts e aqui é a GND, diferenciando desse GND daqui, não é? Como eu tenho escrito aqui, ó, tá? GND, eu tenho escrito aqui, deixa eu ver, o AGND, tá? Então, para diferenciar desses dois pontos, tá? Eu tenho também o terra aqui, ó, tá? Tudo para diferenciar. Então, o cliente, quando for puxar essa tensão aqui, ele vai saber que isso é 5 volts e aqui é o GND. Tá bom? Eu coloquei essa parte aqui, porque ela vai ficar em cima de outra placa, né? Então, quer passar um parafuso, vai transpassar e vai fixar ela na placa. Tá bom? A tensão vai passar por aqui, tá? E eu ainda deixei alguns componentes sem o 3D, ó, porque eu tenho dúvida ainda. Mas está praticamente terminada essa placa aqui, tá? Se o fornecedor dizer que esse modelo de transformador não suporta, eu troco e a gente modifica aqui, tá? Aí eu coloquei uma legenda aqui, ó. Coloquei a legenda. A ZB é a empresa que eu trabalho, sou proprietário dessa empresa aqui, presto serviço para diversas outras empresas. Coloquei o título, que é Projeto Fonte Chaveada, a revisão é 00, a gente não fez nenhuma revisão, desenvolvido por Mercedes, é meu nome, meu telefone e meu e-mail. Então a gente pode colocar a logomarca aqui, esse logomarca eu fiz no CorelDRAW, por exemplo, e importei para cá. Depois eu vou ensinar também a trazer logotipo para a placa. Então olha como ficou legal, tá bom? E agora, como está terminada praticamente essa placa, né, falta partes para mandar fabricar e parte para mandar montar. A gente precisa gerar documentos. Como eu falei, essa placa ela vai nos qualificar a fazer tudo, desde o esquemático, a fabricação e montagem. Então a gente tem muito campo pela frente ainda. Por enquanto eu só fiz o esquemático, mas não gerei nenhum documento, não padronizei nenhum documento. Aqui também eu não gerei nenhum documento, mas a gente está no caminho certo. Eu vou salvar aqui, tá bom? E eu vou aproveitar e eu vou gerar isso aqui em 3D, em PDF. Eu venho aqui exportar. Eu posso gerar em step também, ó. Depois a gente vai gerar, mas eu quero exportar para 3D no PDF, ou seja, o cliente abre normalmente em qualquer lugar e ele vai respeitar todos os parâmetros. Eu vou salvar lá no meu projeto Fonte Chaveada. Vou dizer que é esse daqui. Vou dizer que sim. Eu já tinha salvo, tá? Eu deixo o padrão aqui como está, tá? Então é exportar. E vamos ver o que acontece. Vamos lá. Ele está pegando todos os parâmetros necessários. E daqui a pouco ele vai nos mostrar como ficou essa exportação para 3D. Agora ele vai abrir o PDF, porque eu pedi para abrir o PDF. Naquela configuração padrão que a gente fez, ele pede para logo após exportado, ele abre o PDF para a gente. E olha lá, que legal. Tá? Então, ó, olha que bacana. Olha que bacana. Eu posso dar zoom também, tá? Ó. Então, olha lá. Muito legal, né? Todos os componentes. E assim você brinca aqui, ó. As informações que eu coloquei respeitou, tá?
Olha lá os test point aqui, ó. Tudo direitinho, os capacitores, tá? Tudo direitinho, tá? Olha lá o conector da fonte. Muito bacana essa ferramenta que o Altium nos dá. Ou seja, eu posso mandar para o meu cliente e o cliente vai olhar sem nenhuma dificuldade e vai poder me dar sugestão, tá? Esse rasgo aqui, tá? Não se preocupe, ele é seguro, tem uma distância aqui, como é FR4, ele é fibra de vidro e suporta bem, essa placa não vai quebrar. Olha que bacana, tá bom? Vamos voltar lá para o Altium e a gente, não sei se vocês lembram desse componente aqui, mas ele tinha um pad aqui e outro aqui. Eu tirei aquele pad e pus esse aqui porque eu aproveitei esse furo que o conector tem, tá? Esse furo aqui, ó. Eu aproveitei esse furo para passar para a outra placa, tá bom? Então olha que bacana aqui. Posso brincar, ó, com ela aqui, ó. Tá? Os componentes eu coloquei embaixo, tá? E assim, se a gente precisar, a gente vem aqui e modifica. Tem esses, acho que tem 3 componentes que não estão em 3D, porque eu tenho dúvida. Talvez eu coloque ele em encapsulamento 1206, porque ele aqui está em 0805, mas talvez eu mude esses componentes, não sei. Vai depender da resposta do fabricante, ou melhor, do fornecedor. Tá joinha? Então, ferramenta bacana que o Altium nos dá. Tá bom? Logomarca direitinho, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para a documentação. Essa documentação eu gosto de fazer aqui. Eu vou montar uma lista de material com todos esses parâmetros que a gente já colocou. E aí eu vou gerar uma lista e o fabricante vai pegar essa lista que eu vou fazer completa e ele vai poder fabricar essa placa respeitando essas medidas que eu coloquei e vai poder montar essas placas respeitando todos os componentes que eu escolhi, tá? Então vai vir exatamente esse componente, vai vir exatamente esse componente e assim sucessivamente, mas isso é possível por causa da lista de materiais que eu vou fazer, tá? E é bem simples, tá? Mas eu gosto de padronizar todas essas informações em uma tabela. Só para você ter uma ideia, para eu formar essa lista, eu venho aqui, ó, tá? Ó, lista de material. Eu venho aqui e eu começo a pedir informações para o Altium e ele vai me fornecer todos os parâmetros que eu já coloquei. Porém, eu não parametrizei ainda, tá? Essas informações. Se eu clicar em deixa eu abrir primeiro, ele está gerando, tá? Ele está gerando ainda a lista. Como eu estou com outros programas abertos, está um pouco pesado, mas está gerando. Vamos só esperar um pouquinho. Essa é a lista, tá? Que ele gerou, ele pegou essa lista daqueles componentes que eu selecionei. No início eu falei que ele filtra por isso daqui, ó, pelo comentário, tá? E ele pegou todos os comentários, eu coloquei o part number de todos os componentes no comentário, tá vendo? Então ele separou. Ele pegou o designador dele, tá? O footprint dele, só que eu quero mais informações aqui. Eu quero valor, ó, não tem valor. Eu quero encapsulamento, não tem encapsulamento, tá? E como é que eu faço isso?
eu seleciono mais campos. Então aqui, por exemplo, o case é o tipo de encapsulamento. Como eu não padronizei lá, eu não vou mexer nisso aqui ainda, mas deixa eu pegar só o campo valor para a gente ver. Tem um campo aqui que eu já pus em alguns componentes. Tá vendo? Valor. Eu vou dizer que eu quero ele também. Então, tá vendo? Ele já pegou alguns valores dos componentes. Tá? Então, isso é bem interessante. Tá? Todos os componentes com valores. Tá? Os capacitores, os resistores. Tá? Eu posso dar valores para ele. E eu posso pedir o encapsulamento. E é isso que eu vou parametrizar lá. Eu vou dar OK, tá? Aí eu posso acrescentar outros filtros. Aqui, por exemplo, tem um filtro que eu coloquei em alguns componentes. Eu acho que é o part number. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O part number não tem. Part state. Não, mas eu vou aqui, ó. Não. Tem a precisão também, mas eu vou colocar esse campo lá em part number para a gente pegar ele aqui. E eu posso mandar ele filtrar aqui. Tudo bem? Vou dar OK. Tá? Então é algo bem interessante. Tá bom? Eu vou pegar alguns campos desse daqui. Ó. Não sei se vocês lembram, a gente tem uma ferramenta muito interessante. Essa daqui. Ó. Quando eu jogo o part number do componente, ele vai procurar em distribuidores, e aí eu vou ter certeza se esse componente existe. Ele já pegou, ó, digitei, tá? E aqui ele está me falando, ó, o tipo de componente que ele é. Tá? Ele pegou outros, tá? Mas o que a gente quer é da digikey. Deixa eu ver. E a gente tem que pegar o mesmo componente. Então é esse daqui, tá? Ó, essa é a empresa e esse é o componente. Só que ele tem vários modelos. Tá bom? Então vou clicar nesse daqui. Foi o que a gente pegou. Então a gente elimina qualquer erro, tá? Então esse daqui, ó, por exemplo, ele tem esses parâmetros. Então vou verificar se realmente é o componente que eu quero, tá bom? E ele aqui dá o nome da marca e dá o part number dele, tá? Certinho o que a gente colocou. E essa ferramenta é muito interessante. Ó. Se eu clicar com o botão direito, eu venho aqui e eu clico. E aí ele vai me perguntar se eu quero adicionar aquele campo nesse componente. Eu digo que sim, olha lá, ele já adicionou. Ele veio porque ele está configurado para mostrar tudo. Eu clico aqui e eu entro nos parâmetros que estão selecionados aqui. Eu vou desmarcar tudo e eu mostro apenas o que eu quero depois. O que eu quero? Eu quero o part number dele. Eu vou mostrar esse daqui. Tá? Somente que eu quero que mostre. Então, quando eu dar OK, ele só apareceu o part number dele. Que é esse daqui. Ó. É o mesmo. Tá? Eu posso, então, eu tenho ele aqui, tá? Que ele é o filtro, ele vai filtrar por aqui. Eu também tenho o part number dele. Esse daqui eu posso dizer que eu não quero mais que mostre, porque eu já estou mostrando esse aqui. O que mais? Todas aquelas informações que estavam lá disponíveis ele pegou, tá bom? Então, vamos lá. Então ele agora está aparecendo aquele part number que a gente pegou, tá bom? Se eu não quiser, eu venho aqui de novo, tá? E ele vai mostrar os dois, tá? E aí eu tiro esse daqui, ó, que eu selecionei. Tá joinha? Então qualquer um dos dois é o part number. Então eu consigo
eliminar qualquer erro que tem aqui. Isso já faz parte da padronização, tá? Eu vou fazer assim, eu vou fazer esse procedimento para todos os componentes, tá? Só para vocês entenderem de novo, eu vou pegar esse aqui, ó, vou copiar e venho nessa ferramenta aqui. Agora eu vou jogar esse part number aqui e ele já pegou, tá vendo? Ele pegou a marca e o distribuidor. Então, se eu clicar aqui, ó, ele tem um campo que mostra tudo, tá? Todos os parâmetros, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer que esse componente aqui tem todos os parâmetros, tá? E vou dizer que esse também é o mesmo, tá? Ele já pegou. Então, se eu clicar duas vezes, a mesma coisa, tem muitas coisas selecionadas, tá? Eu posso colocar o valor aqui, tem mais coisa, tá? Posso deixar isso aqui, ó. Mas eu já tenho ele aqui, então vou deixar sem. Então só o valor que eu quero deixar. E esse aqui é a mesma coisa, ó. E eu vou deixar só o valor. Então, ó, já mudou, tá? Acho que aqui ainda tem mais. Aqui, ó. Todos os campos aqui. Então, ele já pegou, tá? E assim eu seleciono o que eu quero. Tirar esse daqui. Opa, ainda tem mais campo aqui, ó. Então ficou limpinho. Eu já tenho o part number aqui, tá? Mas ele está parametrizado, tá? Isso é algo bem interessante. Eu vou fazer isso com cada componente. Depois que eu fizer cada componente, a gente vai de novo montar aquela lista e a gente vai parametrizar de uma vez só esses componentes. Tudo bem? Então, está quase pronto. O desafio para vocês é fazer esses polígonos, tá bom? Olha só, tudo aqui é um polígono, tá? Que eu desenhei, interligando as trilhas. O desafio é pegar a melhor posição, tá? A gente está trabalhando aqui com alta frequência, então a gente tem que saber os componentes que tem radiação de frequência, deixar ele próximo ou longe um do outro. Tá? Se não der certo, a gente muda. Aqui eu preciso interligar esses daqui, ó. Eu já vou fazer agora, eu tinha esquecido. Então ele já está aqui, ó. Eu vou jogar no... eu não preciso isso aqui, ó, porque eu escolhi outra opção. Eu venho aqui, ó, e digo para todos. E ainda mando em remover. Quando eu mandar ele se ajustar, olha lá, ele fecha. Tá bom? Então isso aqui é uma trilha mesmo. Ele estava ignorando essa trilha. Então, é um polígono, desenho, tá? E eu vou fazer uns cálculos de corrente, ver se essa corrente que passa aqui é suficiente aqui, ó. Senão eu vou mandar deixar uma trilha exposta aqui, para que quando a placa estiver pronta, ela venha com uma trilhazinha de cobre exposto aqui, que é muito comum em fonte chaveada. E eu vou fazer isso para todos os pontos que precisarem de tensão de uma corrente maior. Aqui com certeza vai precisar, tá? Então no próximo vídeo
eu já vou ter essa informação e se precisar eu vou fazer uma trilha exposta aqui, tá bom? Em todos esses campos, para a gente reforçar a corrente que vai passar nessas trilhas para que a gente não tenha nenhum problema com essa placa. Muito obrigado e até a próxima.